Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos reagir aqui à imprensa, os comentaristas da ESPN, falando sobre o pacotão de reforços do Flamengo, rapaz. Essa informação vazada aí ao vivo. Muitas notícias do Mengão a partir de agora. Antes, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like, crédito de vídeo, a ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição e comentário fixado. Agora vamos ver esse corte aqui, porque tá muito top, hein? Agora tem Flamengo e o Dorival Júnior, que não consegue mobilizar o rubro-negro agora nessa reta final do Brasileiro. Eu acho que todo grande jogador, ele interessa aos grandes clubes do futebol brasileiro. O Gerson é um jogador que todos conhecem, todos sabem do seu potencial. Agora, nós temos que ter também a paciência para aguardarmos tudo aquilo que deva acontecer. Muita coisa foi ventilada nesses últimos dias. Vários nomes foram debatidos. Conversas depois do final do campeonato. Se acontecerem, será depois do final do campeonato. Depois do último jogo de sábado. É uma posição correta do Flamengo e uma posição correta nossa, aguardar esse período de uma maneira natural, até porque eu tenho contrato até o final do ano. Então, não tem porquê. Para o mercado rubro-negro, as mais recentes contratações do Fla. Olha só, Dorival Júnior, o Santos, também o Everton Cebolinha, o Vidal, o Ayrton Lucas, o Pulgar, o Varela e ainda o Pablo. E o Gerson, então, pode ser a maior contratação da história do clube em seu retorno. Vendeu bem e comprou caro também, mas teve um lucro, pelo que a gente sabe, né? Terá um lucro também. Por que você estava falando de polêmica com o Dorival, Bruno? Não, a torcida instaurando crise? Não sei, assim, se tá rolando... Não, acho que falar que tá rolando uma crise, acho que é forte. Mas tem torcedor que... Eu acho que, assim, o Dorival, por incrível que pareça... O Dorival vai começar a temporada, se começar, com desconfiança por parte da torcida. Por incrível que pareça, na minha opinião, mas... Claro que o Twitter não é a arquibancada e não é a torcida inteira. Mas você não tirou do nada, né? Mas se você colocar aí Dorival ali na procura, você vai ver que a torcida tem muito torcedor que está desconfiado com o Dorival. Mas por causa desse último jogo ou por tudo que aconteceu? Por causa dessa reta final de temporada. Essa reta final, esses 3 jogos depois da Libertadores. Se o Flamengo tivesse perdido a final da Copa do Brasil para o Corinthians, o Dorival ia ter sérios problemas, ele ia ser muito responsabilizado. Ali, lembra quando o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro com o Rogério Ceni e tinha gente falando, o Flamengo ganhou apesar do Rogério Ceni? O Rogério Ceni até fez uma intervenção ali, botando o Arão na zaga. No caso do Dorival, tinha gente falando assim, poxa, ele recuou o time, ele mexeu errado, tirou um jogador importante, o Corinthians cresceu no segundo tempo e não sei o quê. Né, deu sorte ali do Fagner jogar a bola na travessão. Ele seria muito responsabilizado por um eventual insucesso naquela final. Então tinha gente que falou assim, ganhamos Copa do Brasil, parabéns, mas temos que trocar o treinador. Eu também, né? Por causa de mídia social, você recebe muito contato de flamenguista desgostoso, né? E conversando com outros. E aí você, aí você ganha a Libertadores, tricampeão, histórico, maravilhoso, épico e tal. Mas eu já vi também rubro-negro e rubro-negra, dizendo assim, poxa, mas a final foi meio estranha. Esperava mais da final, do Flamengo. A Paquita Rubro-Negra? Também, né? Ela também se manifestou, acho que alguma coisa... Mas é um exagero pensar assim? Eu acho um grave erro de avaliação da realidade que cerca o clube. Por quê? Porque o Dorival pegou o Flamengo arrasado. É verdade. E o Dorival Se você colocar na balança ali, pelo amor de Deus, né? Ele teve habilidade para trazer para o lado dele o elenco, fazer esse time jogar um futebol que não estava jogando e conquistar 2 títulos de muito peso. E ainda assim conseguiu fazer uma campanha razoável no Brasileiro até o momento em que houve a desmobilização. O Flamengo se desmobilizou do Brasileiro quando percebeu que não ia conseguir mais nada na competição. E aí está jogando, ainda por cima, depois das 2 conquistas de Copa do Brasil e Libertadores, está jogando em ritmo de férias. Isso foi anunciado pelo Gabigol assim que terminou o jogo lá em Guayaquil, no campo ainda. Falou, agora é pensar em janeiro.
Acabou o ano. Porque o Flamengo não tem mais nada para fazer nesse campeonato. Mas não chama a atenção que os jogadores que estão jogando estão nesse modo também? Estão nesse modo e é normal. Mas é inevitável. É normal. Exceção o Ayrton, né? Um garoto de 19 anos que entrou pra ele ter feito o gol é histórico. Eu acho que é normal, o Gabigol, o Arrascaeta, sei lá, mas esses que nem estão jogando mais, o Arrascaeta já foi embora. Uruguai. Não, exato, e esses é normal. O Gabigol não aparece mais, tá de férias. Esses é normal, mas assim, quem tá lá não deveria estar brigando por alguma coisa? Isso envolve todo o ambiente, vai brigar por o quê? Cebolinha vai brigar pelo quê? Pela seleção brasileira? Não vai mais, Copa do Mundo. É fim de festa. Não precisa se literalmente fim de provar festa. nesse momento, Eu né? fico me perguntando, eu falei isso antes da final, no linha de passe que a gente fez lá em Guayaquil. Porque um dia antes da final, nas duas coletivas, o que havia? Indecisão sobre o futuro dos treinadores. A gente estava na véspera de uma final de Libertadores, a maior competição do continente, o sonho de todos os clubes, e tanto o Filipão, por uma situação diferente, quanto o Dorival, eles não sabiam se continuariam nos seus cargos para o ano seguinte. O que eu acho uma avaliação, assim, sabe, um delírio coletivo. Porque o Flamengo, nos últimos anos, o que ele buscou de técnico, o que ele procurou de treinador, errado, né? o que ele foi buscar no exterior. Não, vamos trazer um português, aí vai, mochilão na Europa, e contata vai o Carvalhal, esse não quer vir, eu não sei o quê, aquele também não quer. Auxiliar de Guardiola. Rodou, e esses caras não funcionaram no Flamengo, à exceção do Jorge Jesus. Ficou se procurando um novo Jorge Jesus. Não se encontrou. O Dorival vem, arruma o time e faz o Flamengo jogar bem, conquista 2 títulos. Com um elenco desgastado, com jogadores com problemas físicos na reta final, nítidos, o Arrascaeta se arrastando em campo e o Gabigol tendo jogado 70 e tantas partidas na temporada. E aí é um questionamento. As pessoas querem que o Flamengo jogue em modo espetáculo todas as partidas. Não é nem só que ganhe todas as partidas, mas que jogue, que ganhe em modo espetáculo todos os jogos e todos os campeonatos. Exato, mesmo jogos que não valem absolutamente nada. Esse jogo de ontem não valia nada. Era uma mera formalidade, tanto para o Flamengo como para a Juventude. Tinha que entrar em campo porque tem um contrato lá, então... mas não pode, tem Flamengo. Não, e até vale para os torcedor... garotos ali que de repente querem aparecer. Mas também não é decisivo para a carreira deles. Não, mas é engraçado, né? Eu citei aqui o segundo tempo da final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, em que muita gente entendeu ali que o Vitor Pereira foi melhor que foi melhor ali. Aí você pode botar na questão física, o Pedro saiu porque estava mal, estava sentindo problema e tal. E o primeiro tempo contra o Furacão. Enquanto estava 11 contra 11 na final da Libertadores, estava difícil o Furacão criando algumas situações, o Flamengo não estava se encontrando muito bem. A coisa mudou a partir da expulsão. Estava difícil, então... mas eu tenho uma leitura. A expulsão é consequência de um domínio do Flamengo que era nítido desde o início, esperando uma oportunidade para a situação abrir. E a oportunidade para mim é um delírio. Para mim é um delírio. Aquele jogo ali era o jogo. O Atlético se defendendo, tentando uma escapada, e o Flamengo buscando. No momento em que houve a falha do Atlético, o Flamengo matou, fez o placar. Assim, Mas aí não tinha força física, porque o time chegou no final do ano extenuado fisicamente, porque jogou 3 competições paralelas. É claro, abrindo mão de jogos do Campeonato Brasileiro, mas preste atenção, mesmo jogando com o time reserva, muitos titulares entravam no segundo tempo em vários jogos do Campeonato Brasileiro. Então eles estavam mobilizados, eles viajavam, eles ficavam no banco de reservas. Então isso também gera um desgaste. A contusão ali do Felipe também, né, acabou sendo positiva naquele momento para a entrada do Ayrton. E eu acho que assim, a leitura é verdade, o Flamengo foi dominado pelo Corinthians na final da Copa do Brasil, no Maracanã, mas era um jogo que ele não tinha o João Gomes, um jogo em que o Thiago Maia se machucou, um jogo em que Arrascaeta e Pedro não estavam bem. Claro. Ele não tinha o Pulgar, que era uma opção de meio campo. Ele teve que improvisar numa faixa importante do campo e ainda assim conseguiu o título. Não, e assim, é um delírio, mas ao mesmo tempo é uma realidade. Sim. Que tem torcedor que está insatisfeito. Agora, o que o torcedor acha ou não acha, o que vai interessar é o que o Landim acha, o que o Marcos Braz, a avaliação que eles vão fazer. O Landim não falou na véspera da final em Guayaquil que ia manter o Dorival, elogiou o trabalho dele? Falou com o Pedro Ivo no dia da final. Isso. Momentos antes do time sair para o estádio. Ali também não vai falar assim, tchau. Meu filho, você não ganhar esse jogo, você tá fora. Não, mas eu acho que também tem uma outra questão. Que podia não falar nada, né? Você pergunta pro torcedor, já que o debate aqui, a gente está partindo para aqueles que também reclamam. Você está disposto ao Flamengo ir atrás de treinador, período de adaptação, você vai trocar o certo pelo duvidoso? Cara, o flamenguista, ele passou, foi Domenech, foi Paulo Souza, era não sei quem, é Renato. Cara, é estilo de jogo e volta estilo de jogo e carta branca para mudar tudo. Caramba, o Dorival chegou, o Ceará, que era o técnico que ele que era o time que ele tava, caiu depois que ele saiu. Então, se é um delírio assim, por que já não assinou?
Então, tem algumas coisas. Mas assim, o Eugênio pode me ajudar, né, Eugênio? O grande Flamengo do começo dos anos 80 ganhou 3 brasileiros, ganhou uma Libertadores, ganhou um Mundial e trocava muito de técnico. O Carpegiani é o técnico do Mundial, mas o Carlos Alberto Torres, o Capita, teve. 83 já era o Capita, né? Havia um entendimento que o time do Flamengo era tão espetacular, o Flamengo do Zico, que o técnico era meio ali, aleatório, sabe? Aquele time teve um técnico base, que foi o Cláudio Coutinho, que montou a estrutura do time. Depois o Cláudio Coutinho morre e o Flamengo fica ali trocando, mas a estrutura estava montada. Era um timaço. Mais ou menos acontece isso agora. Jorge Jesus acabou saindo, é o grande expoente, treinador. Para mim, eu até já cheguei a colocar ele como o grande treinador da história do Flamengo, por conta da importância e do nível de jogo que ele apresentou. Mas o Flamengo vai trocando o treinador e continua muito competitivo, muito poderoso. Mesmo então aí, qual que é o plano claro, óbvio do Flamengo? Fevereiro, Mundial de Clubes. Vai ser em fevereiro, ainda a gente não sabe o lugar. Se vai ser na China, se vai ser nos Estados Unidos, tal, Emirados Árabes. O plano do Flamengo vai para o Mundial com o Dorival. Então, aqui, para o nosso mercado aqui, para essa realidade, o Dorival acabou funcionando, né? Tapou muito em buraco, melhorou uma série de jogadores, evoluiu alguns atletas e tal. Mas o torcedor que é ambicioso, e hoje o flamenguista é muito ambicioso, a direção é ambiciosa, um Galhardo. Galhardo sai do River. Tem a oportunidade do Galhardo, vai jogar o Mundial. Você trocaria, Bubu? Então, eu prefiro muito mais o Galhardo como treinador ao Dorival. Então, por exemplo, aí você tem a perspectiva de um Mundial, uma final contra o Real Madrid, e você tem aqui do lado, batendo na porta, a possibilidade de pegar um Galhardo. Eu troco. Entendeu? Todo o respeito ao Dorival, e eu sou um cara que já fiz várias críticas à carreira do Dorival. É uma figura doce, maravilhosa, mas o currículo dele até esse ano, para mim, era pobre. Para quem treinou tanto tempo, e ele chegou a dar uma resposta disso em coletiva, né? Para quem treinou quase 20 anos, grandes clubes de futebol brasileiro, ele falou, muitas vezes era para ser bombeiro, para tirar do rebaixamento. Sim. E as pessoas não lembram disso. Verdade. Mas ele tinha, basicamente, um título de expressão que era a Copa do Brasil com o Santos em 2010. Uma Copa do Brasil que, na época, o Santista fica bravo, mas era verdade, não tinha os times da Libertadores. Era uma Copa do Brasil mais acessível. Bom, resumindo, Dorival, para mim, faz por merecer continuar, merece elogios, mas se o Flamengo tem uma possibilidade melhor, abrace.